todos de pé, feche seus olhos, somente creia que tudo é possível. Ele está presente aqui nesta manhã. Nossa alma está rendida ao Senhor, nosso coração voltado para Ti nesta manhã, para o céu, para a Tua presença. Cremos que o Senhor está aqui, não temos dúvidas. Nós queremos receber o que está determinado para o nosso coração. Que Tua palavra seja um estímulo, Tua palavra venha, Senhor, nos posicionar em Tua presença. Pai Celeste, que o Senhor receba a nossa adoração, nossa oração, nosso louvor, que realmente possamos sair daqui abençoados. É o que queremos e precisamos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Amém. Que o Senhor Jesus, que está presente nesta manhã, possa continuar nos ajudando. Hoje é um dia maravilhoso, mesmo frio, mas estamos sentindo o nosso coração aquecido pela presença do Senhor. E hoje nós vamos fazer esta manhã o batismo do irmão Alexandre. Glória a Deus. E da irmã Suzy, né? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Como a gente vê que Deus é um Deus maravilhoso, né? Vê se dá para dar o retorno para mim aqui. Então, sexta-feira foi muito bom, né? Eu já tinha falado para ela, olha, o seu batismo não é o batismo bíblico. Mas ela ficou, ela vi que ela estava em dúvida ainda. A dúvida da irmã Suzy é que ela disse, mas o meu batismo foi tão bom, eu me senti bem, senti uma alegria, senti algo diferente. Era essa a dúvida dela, né?
mas é o que também nós vamos ver nesta manhã na escola dominical. Mas quando nós colocamos diante da palavra, e que vamos colocando a palavra, porque a palavra é viva, né? Amém. E ela é eficaz. Amém. E aí a palavra entrou em cena. Quando eu disse para o Alexandre, você vai receber o nome do Senhor Jesus Cristo na sua certidão espiritual, ela disse, mas então eu vou também. Amém. Essa é a obra divina. Eu já tive assim a graça e a maravilha de ver a revelação descendo assim sobre a vida das pessoas. É uma coisa bonita de se ver, né? Então que Deus abençoe o irmão Alexandre, irmã Suzy, continue abençoando, vai ser muito bom, né? Então vamos ler. Eu estou com esse texto desde domingo passado, desde da outra semana. E domingo à noite nós só pregamos o início dessa pregação e a coisa já funcionou, né? Mas porque Deus queria fazer algo. Mas hoje nós vamos abordar, vamos ver se não der para chegar no final, mas vamos abordar mais um pouco sobre isto. É Juízes capítulo 6, versículo 1. Eu achei tão importante isto porque nós precisamos conhecer mais a estratégia do nosso adversário. Juízes 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Veja que não vieram sozinhos, né? E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Vamos para o versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém. Vocês todos podem dizer amém para a palavra. Podemos sentar. Que o Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra em cada coração. Em nome de Jesus. Nós estávamos falando sobre o tema de Gideão, o perfil de um guerreiro prudente. Esse é o que nós estamos, que está em nosso coração. E a primeira coisa que me destaca nesta manhã
e é o primeiro ponto que eu comecei a falar desde domingo passado, é que a primeira coisa que se vê em Gideão é que ele estava atento em relação ao inimigo. Ele estava atento em relação ao inimigo. E cada vez que eu penso sobre isso, destaca aqui o irmão Sânio, está aqui esta manhã com a irmã Maria José e aquele irmão que estava ontem à noite lá em Blumenau, né? Estão aqui nesta manhã. E a Jaine também. Vocês querem recebê-lo com alegria? Amém. Vamos dizer para ele assim: Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos de Blumenau. Muito bem. Quanto mais eu penso nisto, a coisa vai ficando mais séria, porque se tem uma coisa que nós temos que prestar muita atenção nos nossos dias, e estar atento, é contra a estratégia do nosso inimigo. Se nós não tivermos suficiente sabedoria e treinamento, não é só sabedoria, é treinamento. Se não tivermos isto, nós somos surpreendidos e temos problemas. Você sabia? Tanto é que o profeta pregou a mensagem demonologia em vários aspectos. Nós temos várias mensagens. Temos demonologia estado físico, que são as enfermidades. E o próprio profeta diz que as enfermidades, elas são os espíritos que vêm da quarta dimensão. Que nós somos, nós estudamos sobre dimensões e nós sabemos que tudo se separa em dimensões. Nós vivemos em 3 dimensões, que é tempo, matéria e luz, que é essa que nós estamos vivendo. Tudo é matéria, nós vivemos em função do tempo, não é? E você vê, mas depois destas 3 tem a quarta dimensão. O profeta diz que a quarta dimensão é onde as ondas de rádio, as imagens de TV, mas também nessa quarta dimensão estão os espíritos, estão as potestades, aqueles que Paulo, aquela relação que Paulo faz em Efésios 6, que temos que lutar, eles estão na quarta dimensão. E de lá é que ele joga as setas, é de lá, o profeta diz, o câncer é uma enfermidade, ele diz aqui nessa mensagem, espíritos sedutores, o câncer é uma enfermidade da quarta dimensão, estão lá. A quinta dimensão é onde as almas dos que morrem sem Cristo vão para lá, que se chama inferno. O inferno é um estado temporário, ele não é um estado final das pessoas. O estágio final é o lago de fogo, que o inferno será jogado lá dentro. Está em Apocalipse 20, você vai olhar. Mas o inferno, quer dizer, hoje é separado. Todas as pessoas que morrem sem Cristo vão para a quinta dimensão, para baixo, que já é um estágio que eles já são atormentados lá. Você vê que Jesus falou a parábola do rico e do Lázaro. O rico, quando caiu lá, ele já estava atormentado. Disse, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Jesus contando isso em Lucas 16. Então a pessoa já vai num estágio de tormento. Mas tem a sexta dimensão, que vai às almas do que morrem com Cristo. Eles vão para lá. E todo o registro que nós temos da sexta dimensão é um lugar de descanso. Não é lugar de tormento, é descanso. Eles estão ali em um outro corpo, descansando por um período, até o momento que Jesus passa lá na sua volta, quando ele vier buscar a sua noiva, passa lá e traz eles primeiro. Sexta dimensão. E a sétima dimensão é a última, é aquela onde Deus está, né? Onde Ele está. Então são 7 dimensões, você entendeu bem, né? Isso aqui é só um quadro para nós entendermos, e se alguém tiver dúvida, depois pergunte para mim, a gente pode esmiuçar isso para você mais atentamente. Mas então você vai ver que nós precisamos entender essa questão. Então o profeta pregou demonologia, estado físico, que são as enfermidades. Ele pregou estado religioso, que ele diz que é o pior que existe. Se existe coisa ruim, é essa demonologia do estado religioso. O que é estado religioso? O espírito religioso é o pior espírito que existe, o profeta diz. Sabe por quê, pastor? Porque
assim, você sabe que uma pessoa quando tem um espírito religioso, ele é capaz de matar alguém por aquilo que ele crê. Sabia? É verdade. Por que você vê a perseguição que as pessoas... Eu disse para a irmã Suzy que ela vai sofrer um pouquinho, porque a família dela é toda de uma certa de religião onde ela vem. E eles têm aquilo como tudo. O espírito religioso é que matou Jesus. Era o espírito religioso que estava nos fariseus, que estava nos saduceus, com a Bíblia na mão, com a igreja, falando do Messias, pregando sobre o Messias, e quando o Messias vem, eles não reconhecem ele, ainda levaram ele à cruz. Foi o espírito religioso que fez toda aquela ação lá em Israel contra Cristo. Então o espírito religioso é o pior que existe. Você vê que uma pessoa denominacional, se você prega que a Trindade não é verdade, ele é capaz de bater em você, porque aquilo ele crê de todo o coração e você vai provar, ele pode estar lendo na Bíblia, mas ele não vê. É um espírito terrível, por isso que o profeta pregou, demonologia, espírito religioso. Mas ele pregou também demonologia como espíritos sedutores, que também é terrível. E eu vou mostrar para você que uma pessoa pode estar enganada pensando que está certo. Você está me entendendo? E eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Você vai ver isto. Então, o profeta diz que só existe uma maneira de nós identificarmos. Quando ele prega demonologia, a competição, e eu falei domingo aqui, o profeta comparou e disse assim, você precisa ser treinado para conhecer o seu inimigo. Você precisa de um treinamento, senão você é enganado. E como é que faz esse treinamento? O profeta diz, diz assim, treinando, ele diz assim, é como um boxeador quando vai lutar contra o seu inimigo. Lembra que eu falei isso domingo? Ele pega o vídeo da luta do seu oponente e começa a estudar. E o profeta diz, ele estuda os golpes, se ele bate mais com a direita ou se ele é bom mais com a esquerda. Ele estuda o modo como o jeito das pernas, porque isso tem a ver com o boxeador, como é que ele age com as pernas, como é que ele se defende. Então ele fica estudando minuciosamente o seu inimigo, ele estuda. Então, se ele é um esperto lutador, ele mostra ao parceiro pugilista que ele lutará tal como seu adversário. Quanto mais ele sabe sobre o seu adversário, mais probabilidade ele tem de ser um vencedor, porque ele conhece o jeito que o seu adversário luta. Ele conhece o jeito como o seu adversário ataca ou defende. Quanto mais ele conhecer, mais probabilidade ele tem de vencer aquela luta. Amém. O profeta prega isso no campo natural, mas aplicando no espiritual. Amém. Nós temos que saber qual é a arma que mais vai atingir o nosso adversário. E o profeta diz assim, eu penso que isto é uma coisa muito boa para os cristãos fazerem, isto é correto. Agora, se você quiser começar a treinar, você pode começar a treinar hoje, diz o profeta. Comece com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amém? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz que isso é a lei áurea. Eu digo, comece com o Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o profeta diz, comece já com aquilo, e aquilo te moverá sobre o solo. Então treine pelos socos, nocautes, porque você vai ter que usá-los. Todo mundo sabe disso. Você tem que treinar para golpear o seu inimigo, e sempre Deus usa a sua palavra. Nós precisamos entender isto, irmão. Quando nós entendemos isto, nós temos muito sucesso. Porque às vezes nós estamos lutando contra o inimigo de forma errada. E por isso que acontecem os problemas. Acontece um problema dentro de casa, o pai ou a mãe, ou o marido ou a mulher, querem resolver aquilo brigando. Ou não funciona. Só vai dar mais problema. Porque eu estou brigando para que vá para a igreja, eu estou brigando porque isso está errado, e briga, e só vai dando para o nervosismo, confusão e piorando. E não é, porque não é o problema.
quando o problema está acontecendo dentro de casa ou com alguém, a gente tem que olhar que aquilo é um espírito. E que a pessoa ser um espírito, aquela pessoa é boa. Pode olhar que são bons, eles são excelentes pessoas. O que está fazendo eles serem diferentes é o espírito errado. Então, se você lutar contra ele, está lutando errado. Nós temos que lutar contra aquele espírito. Amém. E para vencer espírito só tem uma coisa, é a palavra de Deus. É a maior arma que nós temos. Quando ficar brigando, só vai piorando. Mas se a gente aplicar a palavra corretamente dentro de casa, a palavra de Deus é viva. Eu sempre digo assim, se a palavra é poderosa para tirar um homem do poço, se a palavra é poderosa para tirar a droga, se a palavra é poderosa para libertar um homem, seja ele o mais terrível pecador, tira ele e traz para a casa de Deus, a palavra de Deus é poderosa para libertar ele também dos problemas de dentro de casa. É a mesma palavra, só que a gente às vezes esquece que isso é assim e não aplica. E eu digo assim que sempre os problemas mais difíceis dos nossos lares que enfrentamos é a falta do culto doméstico. Eu sempre falei isso. Porque você pensa que é fácil fazer culto doméstico? Se você não for arrojado e tiver um posicionamento, você não faz. A correria é tanta que a gente vive, preocupação tanta, e corre, vai e vem, a gente arruma tempo para tudo, mas não arruma tempo para sentar e fazer culto doméstico dentro de casa. E se você fizer culto doméstico e começar a aplicar a palavra, eu tenho certeza, porque isso eu tenho na minha vida, a coisa muda, o pensamento muda. Quando você vê aquilo que é mais difícil de resolver, está sendo resolvido. Por aplicar a palavra. Muitas vezes nós teríamos menos problemas em casa, certas coisas não teriam acontecido se nós aplicássemos melhor a palavra. Amém? A palavra por si só, ela é viva, ela já é eficaz. Amém? Você vê, eu estava falando para os irmãos ontem, a arma branca é mais difícil de se defender dela. Um tiro vai dar, se você dar é capaz de escapar, não acerta. Não tem gente que escapa de vários tiros, mas a arma branca é mais difícil. Do jeito que vier assim em cima de você, é complicado de se defender. Veja. E a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Quer ver o diabo se defender dela? Ela é apta para discernir, ela vai lá no profundo, ela vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. O profeta diz que a arma que Deus deixou mais poderosa deste mundo é a palavra. Ela desbarata o inferno, ela explode com o inferno. Por isso que o diabo não quer que leiam a Bíblia. Ele quer que leia um livrinho, ele quer que leia qualquer coisa, ele quer sempre levar a sua atenção para outra coisa, mas menos para a palavra. Ele não quer que leia, porque ele sabe que se ler, o resultado é grande. Amém? Então vamos treinando, né? Nós devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar o seu inimigo. Então, quanto mais você souber da palavra, quanto mais você conhecer a Bíblia, quanto mais você conhecer a mensagem, mais vitorioso você vai ser. Porque tudo que as pessoas conseguiram, leia a Bíblia, leia as orações feitas na Bíblia, veja como são feitas. Eu estou estudando isso para trazer assunto de oração. A maneira como eles se colocam diante de Deus não falha, porque quando aqueles grandes homens diante de Deus, eles colocavam as promessas na frente. Senhor, o Senhor lembra que foi o Senhor que nos deu isso aqui? O Senhor que nos colocou aqui, o Senhor prometeu. Agora o inimigo vem e quer tirar isso de nós. O Senhor vai deixar que se foi o Senhor que fez? Quando colocava assim, aí Deus não tinha jeito, ele se movia, dizia, deixa comigo que eu vou resolver. E resolvia mesmo. É isso que a Escritura diz. Então a gente, até para orar, a gente tem que aprender a orar como a Bíblia ensina a gente a orar, para termos mais vitórias. Amém? Você vai ver o seguinte, o Gideão, ele era atento em relação ao inimigo. Você vê que o Gideão, ele viu, poxa, mas ele ficou observando, nós estamos com problemas, porque toda vez que a gente planta, os midianitas se juntam
com os amalequitas e vem junto com esses do Oriente e tomam e levam tudo e a gente está ficando pobre. Ele disse, mas eu vou tomar uma atitude. De mim, da minha família, não vai roubar. E ele se antecipou. Ele se antecipou. Quando ele viu que a colheita já estava no ponto, que ele viu que os midianitas chegar, ele correu na frente e colheu o máximo que ele podia. E foi se esconder lá no lagar. Olha a estratégia. E vai se esconder no lagar, que era um lugar que não era naquele tempo para ser usado, porque lagar era para pisar uva. E não era tempo de uva, se escondeu lá, que o inimigo não vem atrás de mim. E começou a trabalhar em função da sua família. O que Gideão fez, ele se antecipou. Irmão, isso é uma estratégia boa. O profeta diz assim, às vezes, sabe por que nós perdemos? Nós vamos orar, é quando o problema chega. Depois que a enfermidade se estabelece, aí corre todo mundo e fica apavorado e vamos orar, ora a igreja. O profeta diz que quando tudo está calmo, é que nós devemos orar. Quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, é aí que nós devemos orar. Isso é antecipação. Porque, irmão, nós não tem jeito, nós vamos encontrar este inimigo sempre. Não é para pensar que você veio para cá, que o diabo não vai encontrar, você nunca mais vai encontrar ele. Ele vai encontrar sim, porque ele é teu inimigo. Ele ficou furioso porque você veio ao lado de Cristo, ele vai fazer qualquer coisa. Olha lá, às vezes você está bem, quando ele está lá na sua casa. É ou não é? Tá deixando tua esposa nervosa, está fazendo alguma coisa lá, quando não é você que está nervoso, e quando você veio, está lá no trabalho, tentando te. É verdade ou não é? Ele vai no trânsito, ele aproveita. Se tem um camarada sem vergonha, é esse capeta. Que tu expulsa ele hoje, amanhã está na porta de novo. Mas que camarada sem vergonha. Então você sabe que vai encontrar ele sempre. Então você tem que estar preparado. Se você estiver preparado, você está bem. Gideão, ele se antecipou. Por isso que você vê que Deus fica observando a maneira. Ora, tinha tantos em Israel. Mas por que os outros não fizeram nada? Os outros só ficavam lá. Aí o inimigo chegava, levava tudo e eles iam empobrecendo. Aí de outro tempo eles plantavam de novo. Por que eles não tomaram atitude? Só Gideão e os outros. Quer dizer que tem pessoas que são assim. O diabo chega, vai levando as coisas que Deus te deu, a alegria que Deus te deu, a bênção que Deus te deu. Esse capeta vem e vai levar e não vão fazer nada? Não, negativo. Eu às vezes fico furioso. Porque às vezes eu vejo o diabo vir numa família, noutra, eu digo, seu capeta, mas me sobe um negócio, eu digo, não, tu vai levar, porque não é só tu que vai tentar fazer, eu vou também, eu vou contra ti também. Aí eu vou para a oração, muitas vezes para o jejum, para aquela família, e nós vamos dizer, quando eu vejo, a vitória está lá e nós estamos comemorando. Nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta cruzar os braços e só lamentando. Não, Senhor. Nós estamos do lado do mais forte, nós temos promessas a nosso favor. Se Ele levou a tua saúde, você tem promessa, você tem vários versículos de Gênesis e Apocalipse que diz que você é um vencedor sobre a enfermidade. Então o diabo vai levar melhor? Não vai. Amém? Mas nós temos que ter a estratégia como nós vamos fazer. Por isso que Deus chega lá e vai ao encontro dele. Por causa da atitude. Vai nesta tua força, varão valoroso. Olha como é que Deus chama. Então varão valoroso é aquele que se antecipa. Varão valoroso é aquele que toma atitude. Varão valoroso não é aquele que fica chorando lá nos cantos e se lamentando. Varão valoroso é aquele que estufa o peito e diz, não, eu vou conseguir essa vitória. Esse é o varão valoroso. Você concorda com isto? Amém? Agora, veja. O que eu quero dizer para você é que a nossa atenção tem que estar na palavra e na mensagem da hora. Como é que age? A gente já sabe, espíritos malignos, através de enfermidade, ele age. Mas eu quero que você entenda que espíritos sedutores são terríveis. Porque o que é um espírito sedutor? É um espírito de substituição. Este espírito de substituição, ele age, ele está agindo em todo lugar. Você vê que você identifica. Amém? Amém. Quem é o consolador? Pela palavra, quem é o consolador?
Quem é o Consolador? O Espírito Santo, que é Cristo. Ele não é o Consolador? Então não é. Você entendeu, irmã Suzy? Mas você vê que o espírito sedutor vem e substitui. Isso é que é espírito sedutor. É espírito de substituição. Ele tira o que é verdadeiro e coloca outra coisa no lugar. Você acha que o espírito sedutor não vem na mensagem? Claro que ele vem. Mas ele quer tirar Jesus de cena e quer colocar o irmão Brana no lugar de Jesus Cristo. Irmão Brana nunca vai ocupar o lugar de Jesus Cristo para nós. Nós respeitamos aquela foto que está ali, porque nós temos que honrar os homens de Deus como profeta, mas nós não estamos aqui para adorar aquela figura, nem nos ajoelhar diante dele. O que está nos interessando naquela foto é aquela coluna de fogo que louvado seja o seu nome. Aquela coluna de fogo é a mesma que guiou o povo no deserto, lá atrás, que levou eles à terra prometida. Não é o irmão Brana que vai te levar ao batismo com o Espírito Santo, é aquela coluna de fogo que está sobre ele, e nesta mensagem te levará à tua terra prometida, que é o batismo com o Espírito Santo. Mas tem lugares que este espírito sedutor já entrou nesta mensagem e colocou o irmão Brana no lugar do Senhor Jesus. Isso você tem que entender. Você vai entender que tem pessoas, em vez de serem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, como eu vou batizar esses irmãos, estão batizando em nome de William Marion Brana. Isso é espírito sedutor. E eles são sutis, eles enganam. Porque eu vou te mostrar dentro da Bíblia como é que ele engana. Enganou até um rei que orava. Vamos ver. Vamos ver isto? Você quer ver comigo? Amém. Vamos para 1 Reis, capítulo 22. Nós estamos aqui para meditar na palavra, crer na palavra. Você vai ver dois reis. Um chamado Acabe e o outro chamado Josafá. Versículo 1 de 1 Reis 22. Diz assim a palavra do Senhor: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. 2. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Preste atenção nisto. Ramote Gileade era uma cidade de Israel. O rei da Síria veio e fez guerra e tomou ela. Quando você olha assim, preste bem atenção. Ora, Acabe está correto? O inimigo veio e levou uma cidade. Agora ele está querendo recuperar. Claro, é uma coisa legal. Aí que eu te falo que entra o espírito errado. Quem olhar assim, não, Acabe está certo. Ramote Gileade é de Israel, então tem que voltar. Então, foi isso que o rei Josafá viu. Mas o Josafá era um cristão. Mas ele não devia ter feito isso. Dizia assim, serei como tu és. Do nada, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Nós temos que prestar atenção em cada coisa que nós fizemos. Nós não podemos misturar as nossas coisas de qualquer maneira com qualquer um. Senão você perde. Tudo que nós vamos fazer, o profeta diz, tudo que você vai fazer, você tem que considerar em oração primeiro. Amém. Amém. Você pode ser enganado com uma coisa boa. Aqui não era uma coisa boa, mas você vai descobrir que não era uma coisa boa. Você quer saber? Disse, versículo 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel:
consulta primeiro hoje a palavra do Senhor. Ele estava certo. Tem que orar. Vamos ver? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote e Gileade, ou eu deixarei de ir? E disseram eles: sobe. Olha os profetas tudo: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Quantos profetas eram? 400. Todos dizendo a mesma coisa: sobe, sobe, porque Deus vai te dar essa vitória. O Acabe estufou o peito e disse: agora eu estou com tudo. Se fosse um profeta, mas 400, mas você vai entender o que estava correndo por trás, porque é nessa hora que nós precisamos da palavra. Amém. É nessa hora que nós precisamos da mensagem da hora. Verdade. Irmão, você vai começar a dar valor muito mais para esta mensagem a partir de hoje. Amém. Porque a mensagem é a revelação da palavra para os nossos dias. Amém. Se você não souber a aplicação da palavra para os nossos dias, você é enganado. Amém? Amém. Você quer ver então? Vamos lá. Versículo 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? E ficou assim, meio com o pé atrás, né? Todo mundo falando a mesma coisa. Alguma coisa deu um estalo na mente dele. Disse assim: não há aqui um profeta do Senhor? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Agora, por que o profeta só profetizava coisa ruim para ele? De algum senso. Como é que um profeta vem e profetiza uma coisa ruim para alguém? É porque tem alguma coisa por trás que está errada. Aí o Josafá fica mais preocupado. Mas como é? Tem um que só profetiza mal, mas tem 400 profetizando bem. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Mas a coisa era boa, trazer a cidade de volta. Mas ele ficou assim: Mas você vai ver que as atitudes de Acabe não eram boas. Amém. Se você estudar a história lá para trás, ele casou com uma mulher que não era da mesma linhagem. Não era de Israel. Ele casou com uma Sidônia chamada Jezabel. Sidom, se você for estudar em Gênesis 10, Sidom é descendente de Cão. Ele já vem de um pai amaldiçoado. Então Sidom já veio debaixo de uma maldição. Aí os sidônios se tornam aquele povo que a Jezabel sai de lá, e o Acabe, que de dentro da igreja, filho de Israel, vai lá e pega ela como esposa. Por isso é que deu problema. Amém. Porque ela trouxe tudo quanto é porcaria para dentro de Israel. Trouxe Baal, trouxe adoração a Astarote, trouxe tudo quanto é coisa ruim, e ensinou as mulheres só coisa ruim. É isso que dá. Por isso que eu digo para os jovens: quando você faz uma aliança errada, você arruma problema pro resto da vida. Então nunca se deve ir atrás de um rosto só bonito, né? Nunca se deve ir atrás de outras coisas, ou de um corpo bonito. O profeta diz: você tem que ir atrás de caráter. É isso sim. Você está me entendendo? Amém. Então você sabe que para a história de Acabe, ele nunca ia receber do profeta de Deus uma mensagem boa. Mas você vai ver como é que espírito sedutor age. É isso que está nos interessando esta manhã. Vamos lá. Qual é o versículo? Então, 9. O rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença.
Mas não se esqueça que aqueles 400 profetas eram pagos por Jezabel, a mulher do Acabe. Todos eles tinham salário que vinha do palácio. Você acha que eles iam profetizar coisa ruim para o rei, se eles ganhavam de lá? Estavam comprometidos. Você entendeu bem? Então você vai entendendo a história. 11. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si os chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes chifres, com estes ferirás aos sírios até de todos o consumir. Ele era o líder dos profetas. Fez um chifrão desse tamanho. É com isso que tu vais ganhar dos sírios. Tinha até chifre lá. Vamos lá. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra com a palavra de um deles, e fala bem, rapaz. Já chegou intimando Micaías. Só que o Micaías não estava participando dos grupos dos 400, por isso que ele não estava lá, porque ele era um profeta do Senhor, e ele não estava concordando com a Jezabel, por isso que ele não era bem visto. Estava sozinho lá na casa dele. É bom às vezes a gente ficar sozinho, mas ficar com o Senhor, não é verdade, do que ficar junto com os do mundo. Glória a Deus, aleluia. Porém Micaías disse: eu gosto deste homem. O profeta gostava tanto de falar em Micaías, parece que ele se identificava com Micaías, né? Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso é que eu falarei. Isso não dá uma segurança para nós? Porque o que esse profeta pregou, o anjo podia aparecer para ele, um anjo, como muitas vezes aparecia, e dizia: William Brana, isso aqui é assim, assim, assim. Ele ficava quieto, anotava e ia para dentro da escritura. Se aquilo que o anjo dizia confirmava com a escritura, ele pregava para a igreja, mas ele primeiro ia confirmar com a palavra. Tudo que Deus faz neste mundo tem que confirmar. Qualquer dom que exista neste mundo, qualquer dom que você ouvir por aí, ele tem que confirmar com a escritura. Se aquilo que aquele profeta está profetizando aí na cabeça de alguém e ferir a escritura, não é Deus. Amém. Essa é a nossa segurança. Amém. Porque o diabo pega dom e personifica. Sabe o que eu já vi dentro de igreja? Sabe o que eu já vi? A pessoa dizia assim: olha, fulano, essa aí não é tua esposa não, viu? Tua esposa é aquela lá. Tu tem que deixar dela para casar com aquela. Sabia que acontece isso dentro de igreja? Com dom. E as pessoas, o camarada vai e olha: mas é Deus falando comigo, eu tenho que deixar a minha mulher e casar com aquela outra. Isso acontece. Isso é espírito sedutor. Isso fere frontalmente a escritura. Por isso que eu te falo, nós temos que nos apegar com tudo, com a escritura, com a mensagem da hora, para não ser enganado. Isso deixa eu feliz, alegre, porque eu tenho que ensinar a verdade para você. Amém? E vindo, versículo 15, aí lá vem o Micaías. Vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Acabe, Micaías, nós iremos a Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: olha o Micaías, sobe e serás próspero, porque o Senhor entregará na mão do rei. Aí o Acabe arregalou o olho desse tamanho. Agora quem ficou com o pé atrás foi o Acabe. Ele só profetiza contra coisa ruim comigo, como é que agora ele vai profetizar coisa boa? Aí o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Aí ele disse: tu quer a verdade? Então vou falar a verdade. Então disse: olha, irmão, o que é o negócio? Agora preste atenção como é que é espírito sedutor.
Ele diz: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele nunca profetizará de mim, senão o bem, senão só o mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Irmão, 400 profetas não entravam mais lá no canal divino, porque eles estavam comprometidos. Quando se compromete com as coisas aqui, não se tem mais acesso lá. Nós não podemos nos comprometer com as coisas daqui, com o mundo, com o pecado, com Satanás, com as coisas do mundo. O dia que você se comprometer com alguma coisa do mundo, você não vai ouvir mais a voz de Deus, não vai mais ouvir. Você pode até continuar crente, vindo na igreja. Saul não foi rejeitado por isso. Eu não ouço mais Deus falar comigo, nem por profeta, nem por Urim, Tumim, nem por nada. Aí ele foi consultar a feiticeira. É o que acontece com muitos. Não ouve mais a palavra do Senhor, vai ouvir qualquer feiticeiro por aí. Está cheio disso por aí. Mas nós queremos ficar bem com Deus, com sua palavra, para ouvir sempre a sua voz. Não importa que ela venha dura, que nos corrija, que puxe a nossa orelha, mas nós queremos levantar a mão enquanto Deus estiver te corrigindo. Diga amém, porque Ele te ama como filho que você é. Vamos lá. Eu vi, versículo 19, né? Eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Olha só, o Micaías viu. Quando o homem foi chamar, ele disse: espera aí que eu vou orar. Ele disse: Senhor, o Acabe está me chamando e ele quer que eu vá profetizar lá para ele. Aí Deus disse: tá bom, eu vou te mostrar, meu filho, o que é que está acontecendo ali. Aí o Micaías sobe numa reunião que Deus estava fazendo. Ele era um profeta. Eu vi o Senhor assentado sobre o trono e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a esquerda, aquele exército do céu diante dele. E disse o Senhor naquela reunião: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? Olha o que Deus estava dizendo. A hora de Acabe morrer é agora, porque Deus já tinha mandado uma profecia contra Acabe, do maior profeta, porque Deus tem um profeta para a geração, e o profeta é Elias. Acabe tinha feito tanta coisa ruim, quando ele mata o inocente Nabote só para se apropriar da vinha dele. Eu quero só fazer isso para você entender o quadro, tá? Um dia o Acabe achou aquela vinha tão bonita e disse: eu quero essa vinha. Desceu e foi lá com o Nabote: Nabote, me vende essa vinha. Ele era o rei. O Nabote disse: Senhor, me perdoe, rei, mas eu não posso vender essa vinha. Ela é uma coisa que está na nossa família, veio do meu avô. O meu avô passou para o meu pai cuidava tão bem, passou para mim. Eu não posso vender porque isso é coisa nossa. O Acabe ficou triste, bicudo, entrou no palácio a Jezabel disse: por que você está triste? Porque o Nabote não quis me vender a vinha dele. Ela disse: deixa, vai dormir e deixa isso comigo. Mandou um recado para os homens da cidade, disse: levanta 2 homens desses mais bandidos que tenham, vá aos juízes da cidade e faça uma queixa de um crime contra Nabote, que ele seja digno de morte, e matem ele. Foram lá, porque ela era rainha, alugaram os 2 homens, fizeram acusação falsa, levaram diante do juiz, chamaram o Nabote, que não tinha nada a ver, acusaram ele e mandaram matar o Nabote. Para você ver que tipo de mulher era Jezabel. Aí quando o Nabote morre, aí ela manda um recado para ela: rainha, está feita como você pediu. Aí ela vai com Acabe: levanta, meu filho, vai lá possuir a vinha, porque agora é tua, não tem mais dono. E aí ele desce todo faceiro e convida o pessoal do palácio para fazer uma festa, uma churrascada, porque agora a vinha era dele, mas Deus estava vendo. Amém. Deus chama Elias e diz: Elias, chegou uma hora de tu descer, vai encontrar com Acabe, porque ele acaba de fazer uma coisa ruim em Israel, e diz para ele o que eu vou te dizer. Elias desce lá e disse: tu estás aqui fazendo uma coisa, né? Te alegando com uma coisa errada, né? Mas Deus manda te dizer 2 coisas. Primeiro, os cães vão lamber o teu sangue, que vai correr pelo carro, dentro dos muros lá, na guerra lá. E a tua mulher, os cachorros vão comer a carne dela.
só vai sobrar a palma da mão e a palma do pé. Isso vai acontecer, assim diz o Senhor. Virou as costas e foi embora. Então Deus já tinha dado a sentença para o Acabe. Pelo grande profeta Elias, Deus já tinha pronunciado a sentença. Como é que agora ele vai ser abençoado? Não, a sentença de morte dele já estava assinada no céu. Mas você vê que tinha 400 profetas profetizando coisa boa. Dá para você imaginar? Deus no céu já tinha assinado a sentença de morte dele. Pelo profeta da era, Elias. Mas 400 profetas estão ali dizendo: bênção, 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 tu és abençoado, tu vai vencer, Ramá de Gileade é nossa. Não tinha alguma coisa errada? Aí você vai ver por que ele, agora você vai entender por que eles estavam profetizando coisa boa. Vamos entender pela palavra, você vai ver. Deus dizendo na reunião: como é que nós vamos fazer para derrubar Acabe? Chegou a hora dele cair porque eu já dei a palavra pelo meu profeta. E um dizia, aí saiu um de lá, dos exércitos do Senhor, olha só, dos exércitos do Senhor, e dizia: desta maneira. E outro dizia, de outra maneira. Cada um dava uma sugestão: Senhor, nós vamos fazer assim, sabe? Eu acho que nós podemos fazer esse plano assim, assim. Deus, como que diz assim, ele falava: é muito bom, mas espera aí, fica assim um pouquinho, vamos ouvir outro. Tem outro? Eu tenho uma sugestão, eu acho que nós podemos fazer assim, 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 para derrubar o Acabe. Deus dizia assim: tudo bem. Ele ficou ouvindo alguns do seu exército. Mas acontece que na reunião de Deus, olha que a Bíblia diz no versículo 21, então saiu um espírito e se apressou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? Mas não era um espírito bom esse, era um espírito maligno que estava na reunião de Deus em algum lugar. Você diz assim: mas esse capeta é petulante. Se ele vai numa reunião de Deus com os seus exércitos em algum lugar, você acha que ele não vem na igreja aqui dentro também? Claro, se ele não respeita, não é a reunião do Senhor lá, vai respeitar aqui uma igreja. Por isso que ele entra na igreja, para causar problema, para colocar você contra o seu irmão, para não deixar você cultuar, para desviar a sua atenção para outra coisa. Sabia? Eles vêm dentro da reunião. Ora, se ele estava numa reunião diante de Deus, e disse ele: eu sairei. Olha só, esse espírito disse para Deus na reunião: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. A mentira vem de quem? Então não era coisa de Deus isso. O espírito disse: tem uma coisa que eu sei fazer bem. Eu desço lá, convenço todos os 400 lá, e entro neles e faço eles profetizarem mentira para o rei. E ele disse, quem disse? Deus disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Sabe o que me alegra esse versículo? Sabe o que me alegra esse versículo? Porque o diabo, ele pode ser tudo que ele é, só que ele não pode fazer nada se Deus não permitir ele fazer. Se Deus disser: tu não faz, ele não pode fazer. Eu vou te dizer uma coisa: se Deus disser: não tira a vida da minha filha, ele não pode fazer isso. Ele colocou uma enfermidade em Jó, tirou tudo de Jó, tirou seus bens, tirou a riqueza que ele tinha, tirou seus filhos e tirou a saúde. Ele queria tirar a vida de Jó, só que Deus disse: tu pode tirar tudo, mas na saúde dele tu não tocas. Nem que ele quisesse, ele não pode. Sabe por que eu me alegro? Porque o diabo pediu para o Senhor Jesus para se ir andar com Pedro. Pediu ou não pediu? Jesus disse assim, lá em Lucas 22, Simão, o diabo veio encontrar comigo e pediu para se ir andar contigo como se anda trigo. Mas sabe o que aconteceu, Pedro? Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Foi por isso que Pedro não ficou caído. Sabe por que o diabo não pode contigo? Porque tu é eleito. Ele pode até chegar a te testar, porque aí vem o profeta baseado nesses textos e diz: o diabo é um cachorrinho na mão de Deus.
E eu quero dizer que ele é um cachorrinho mesmo. Se Deus quer te testar, ele solta o cachorrinho para te dar umas cutucadas na perna, e tu grita, ai, ai, para te espertar, mas depois ele puxa ele de volta. Mas contra ti ele não pode, porque você é filho de Deus, você é propriedade divina, você é de Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. Deus disse assim: tu vai daqui, ó Espírito, desce lá e tu vais profetizar, e tu vai prevalecer. Tu vai prevalecer porque a minha palavra já está dada. Isso o Micaías contando para o próprio Acabe. Vamos adiante? Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Isso é Micaías, meu Deus do céu. Então Zedequias, o chefe dos profetas, aquele que fez o chifrão, filho de Kenaá, chegou, pegou Micaías e deu uma bufetada na cara dele. Pau! Do queixo. E disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Veja que ele pensava que quem estava usando ele era Deus. Porque o Espírito, veja, volte aí, que eu quero mostrar uma coisa a você. Esse Espírito aí não está com letra maiúscula? Ele estava profetizando convicto, e aqueles 400 profetizando convicto de que era o Senhor que estava usando a boca deles. Porque era uma unção, gente, era uma unção. Era uma coisa tremenda, chega, eles tremiam, eles diziam: não temos dúvidas de que Deus está falando contigo, Acabe, na nossa boca. E era um espírito sedutor na boca deles, mandado e ordenado por Deus. Você já viu que uma pessoa pode estar num púlpito pregando cheio de uma unção e ser um espírito enganador? Isso é que está por trás de cada ismo contra a mensagem que existe por aí neste mundo. Quando eles sobem no púlpito, meu Deus, chega a dar um tremor, eles ficam cheios da unção. É uma unção que vem, que chega, eles choram e pregam apaixonadamente, mas estão pregando o veneno e a coisa errada, matando o povo. Mas eles estão convictos que é o Espírito de Deus que está neles. Irmãos, é nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém, Senhor. Eu estou falando uma coisa para você, que quando Jesus diz em Mateus 24, Jesus diz que a maior parte deste mundo será enganada. O diabo não está mais tão preocupado, porque lá fora ele já enganou. As denominações ele já enganou, já levou todo mundo no papo. Agora ele está vindo, é na mensagem da hora. Mas sabe que você, a sua certeza que você tem que ter, é que você é um eleito, porque só o eleito é que escapa desse engano deste mundo. Quando nós sabemos disto, nós temos que dar valor para os nossos cultos, para a palavra do pastor, quando está com a mensagem na mão, com a Bíblia na mão, lendo com você. Você tem que valorizar isto, porque se você crê nisto de coração, é porque você é eleito. Não já passou tantas pessoas, tantas famílias boas nesta igreja? Teve um que chegou na minha casa e disse assim para mim: eu não posso mais dar glória a Deus porque o Senhor prega. Mas até ontem tu estava dando, rapaz. Por que hoje tu não dá? Porque eu não creio mais desse jeito. E me deixou uma apostila. O senhor olha essa apostila aqui, estude ela, viu? Porque aí o senhor vai ver o que é. O senhor vai pregar direito. Toda cifrada, toda. E eu olhava, eu li. Quando eu li, eu disse: mas eu creio nisso, justamente nisso que está, porque é o meu profeta que prega, citando o parágrafo. E eu creio em cada parágrafo desta mensagem, mas do jeito como o meu profeta pregou, não com a interpretação humana. Deus nós não podemos interpretar essa palavra, aplicar mal essa palavra, deslocar essa palavra. Isso é o diabo.
Por isso que eu quero pregar do jeitinho como está escrito, porque isso vai te levar para o... Aleluia! Onde nós estamos? Versículo 25. O Zedequias bateu na cara do Micaías, coitado, tirou sangue da boca dele. Nós vamos sofrer por causa dessa palavra, sim. Vamos ser injuriados, vamos falar mal, mas sofra por ela, mas fique ao lado dela. Amém? E disse Micaías: eis que o verás. Falou para ele: tu vais ver isso. Está pensando que eu estou falando errado? Tu vais ver. Naquele mesmo dia, quando tu entrares de câmara em câmara para te esconderes. Isso vai acontecer. Vamos lá. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. Acabe dizendo. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. E disse mais: ouvi todos os povos. Deus gosta de homens e mulheres desse jeito. E assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Por que ele estava com medo, então, disfarçar? Se ele estava tão convicto de que o Senhor estava com ele, para que precisa? Deus não precisa de disfarce. Nós não precisamos disfarçar nada. O que nós cremos de peito aberto. Eu creio nisso, eu creio nessa mensagem, eu sou isso aqui. Amém? Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Sabe qual o disfarce que ele fez? Ele tirou dele a roupa de rei, saiu da cavalgadura dele de rei, que era diferente, e vestiu a roupa de um soldadinho, rasinho qualquer. Disse: eu vou me vestir como um soldadozinho, sabe, que está entrando no exército, e vou para o meio da peleja. Quem ia encontrar ele? Ninguém, no meio daquela multidão de soldados. Ninguém dos homens, mas Deus encontra. Amém. Vamos lá. E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis, nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas vocês vão pelejar só contra o rei de Israel. Vocês não vão atacar ninguém, eu quero que vocês ataquem o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo o chefe dos carros a Josafá, porque era só ele que estava vestido de rei, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou: eu não sou Acabe, eu não sou Acabe, né? Eu sou Josafá, gente, eu não sou Acabe. Aí sucedeu que, vendo o chefe dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo, deixaram de persegui-lo. Aí entra Deus em cena, porque a palavra de Deus não pode cair por terra. Então um homenzinho do exército da Síria, um soldadinho lá, vamos dizer, entesou o seu arco na sua simplicidade e atirou para cima até. Vai atirar para cima, não quer acertar, acertou. E ele saiu com a fera. Aí o Espírito Santo pega ela. Feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Quando Deus quer fazer uma coisa, irmão, Ele vai fazer. Eu acho que aquela flecha, Deus colocou o radar dele, né? O GPS dele na ponta da flecha. Acho que ela deu umas voltas assim, mas achou Acabe no meio dos soldadinhos. Interessante que ela vai bem no meio da armadura, bem no meio. Ele está todo paramentado com aquelas coisas, mas Deus encontra a brecha e entrou lá. Prum! Então disse ele ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria
no fundo do carro. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus tinha falado lá naquela vinha que o sangue dele ia escorrer dentro do carro. Quando Deus fala, Deus cumpre a sua palavra. Você me entendeu bem? Eu fiz questão de ler esse texto esta manhã com você, para você saber que espíritos sedutores, eles trabalham dessa forma. Eles vêm com a aparência do que é correto, mas o interesse dele é tirar Jesus de cena, o Calvário de cena. Quando ele vem dentro desta mensagem, ele ataca duas coisas que são os pilares daquilo que nós cremos, irmãos. Ele ataca a redenção e ataca a divindade. Ele vai colocar problema para o povo para desconfiar de quem é esse Deus que nós cremos. Por isso que há confusão. Um diz que é Jeová, outro diz que é só Jesus, outro diz que é isso, outro diz que é aquilo, e a confusão religiosa está aí. Mas você sabe em quem você crê. Você crê no único e poderoso Deus, que se chama Senhor Jesus Cristo. Nós cremos sim na manifestação de Pai, Filho e Espírito Santo, como a Bíblia diz, nós cremos, mas não três deuses diferentes, são três manifestações de um único Deus. Ele foi Pai, Filho e hoje Ele é Espírito Santo. Por isso que nós somos batizados desta forma. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque isso é a Escritura. Nós cremos na redenção, nós cremos no Calvário. Ainda há sangue correndo das veias de Emanuel, como diz o nosso profeta, há sangue correndo das veias de Emanuel, e este sangue veio para a cura da sua enfermidade, veio para a salvação de sua alma, para o perdão dos seus pecados. Ainda há sangue do propiciatório. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Está aqui esta manhã meu dispor, a seu dispor, sangue jorrando das veias de Emanuel, o Deus conosco. Aleluia! Por isso que eu digo, na cada reunião que nós temos, você pode sair curado. Ele está salvando, como as pessoas estão vindo, estão sendo batizadas, é Ele que está salvando. Isso é sinal que Deus ainda está presente, salvando. Ainda há sangue para salvar pessoas, para perdoar pecados. Mas eu quero que você testemunhe da sua cura, porque este sangue está aí para curar. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Ainda que todos digam não, ainda que, aí o profeta diz assim, pode o médico, deixa ele dizer que você está morto. Nessa mensagem não tem, mas você deve ter lido ela, né? Glória a Deus. E talvez haja pessoas aqui esta noite, parágrafo 43, na mesma condição. Talvez você tenha desejado encontrar Deus, e você tem sido varrido de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, levando sua carta de igreja para igreja, de metodista para batista, para presbiteriana, para luterana, para pentecostal, para os nazarenos, apenas onda após onda. Ou talvez você tenha sido levado de um consultório médico para o outro. As ondas enfurecidas da doença te levaram a um consultório médico, e ele te examina e diz, não há nada que eu possa fazer. E a outra onda irá enviá-lo para uma clínica apenas para ouvir o médico dizer, seu caso está avançado, não há nada que possa ser feito por você. Mas quando todas as esperanças se foram, aconteceu de eles perceberem algo. Eles viram alguém vindo, andando sobre as águas, e é assim que ele age. No último momento, na hora mais escura, Jesus vem, aleluia, glória a Deus, e ele veio caminhando sobre as águas. Agora o trágico desta cena é que para as pessoas sem esperança lhes foi enviada a esperança, mas ficaram com medo quando ela chegou. Assim como hoje, a única esperança que eles tinham era a misericórdia de Cristo. Seu barco estava afundando, seus remos tinham desaparecido, ele estava à mercê do diabo no mar, e uma tempestade os contorcia, e a única esperança que eles podiam ter estava vindo a eles, e eles ficaram com medo dela. Eles temiam que fosse um fantasma, algo do tipo, como diríamos aí, uma assombração, veio andando sobre as águas, e eles gritaram com medo. Mas saiu uma voz de lá, aquela voz autossuficiente para acalmá-los, e disse, não temais, sou eu, tem
de bom ânimo. Essa é a mesma voz que vem a nós esta manhã. Aquela voz quando estamos em desespero, quando estamos no final da jornada, de igreja em igreja, trazendo nossa carta para isso, para aquilo, ou para aquela outra igreja, assim por diante. Ouçam, todas as igrejas estão bem, mas essa ainda não é a resposta. Quando você saiu do consultório a consultório médico para a clínica, está tudo bem, mas essa ainda não é a sua resposta. Eles te desanimaram, a resposta está aqui nesse edifício, nesta manhã. O Espírito Santo de Deus, não tenham medo dele, ele não faz fanáticos, ele torna os fanáticos e os faz santos. Não tenham medo dele, é a única esperança que você tem nesta manhã. Vamos ficar de pé, glória a Deus, aleluia. Você está feliz esta manhã por esta esperança que está aqui? Aleluia, oh aleluia. Ele já chegou aqui, ele já está aqui desde o início do culto. Nós não temos que ficar com medo, nós vamos dizer, chegou a nossa esperança, é Cristo, só Ele tem a resposta para tudo que precisamos. Aleluia, levante sua mão e ore a Ele. Pai, nesta manhã nós estamos aqui felizes. A tua presença aqui conosco esta manhã, tua presença radiante, maravilhosa e gloriosa, nos ajude, Senhor. Nós estamos felizes por ter o Senhor, sua palavra e esta mensagem da hora. Isso está nos libertando e nos tirando e nos desviando dos espíritos sedutores que estão neste mundo. Não nos deixe esses espíritos, Senhor, nos enganarem. Não nos deixe esses espíritos chegarem até aqui em nós, na nossa casa. Defenda a nossa família. Há uma eleição sobre nós e nós estamos firmes em tua palavra, em Mateus 24:24, que os escolhidos não seriam enganados. Nos ajude. Isso não é porque nós somos bons, isso é a tua misericórdia, não é porque somos alguma coisa, meu Deus. Oh Senhor, ainda que eles venham com a cara da mensagem, ainda que eles venham tremendo, dizendo que estão debaixo da unção, mas nós temos a unção do Santo, do Todo-Poderoso, e a unção despedaçará todo o jugo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, o grande Senhor, o que andou pelas águas, o que veio sobre o mar, chegou aqui esta manhã, para dizer que há esperança, que há vitória nossa, que Ele já venceu por nós no Calvário, que há uma redenção naquele Calvário, dissipando enfermidades e fazendo a obra gloriosa. Nesta manhã, que este sangue que está aqui, nós cremos nele em nome do Senhor Jesus Cristo, expulse cada enfermidade, porque nós estamos agarrados em sua promessa, nós estamos apegados nela. Que cada enfermidade saia deste edifício, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Ajude estes irmãos, que esta palavra fique em cada coração. Nós queremos orar por este pedido de oração. O Hélio está enfermo, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, já que chegaste aqui, Senhor, olha para este pedido. Há uma alma enferma, uma alma sofrendo, uma enfermidade atingindo um homem, mas em nome de Jesus, nós oramos com fé, com sentimento em nosso coração, que todo mal saia e deixe aquele homem, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Que o Senhor nos leve em paz e nos guarde, que o Senhor mantenha-nos neste dia, até nós estarmos de volta em tua presença. Hoje nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quantos dizem amém? Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã. E quem puder ali no Rio conosco, vá lá. Vamos lá testemunhar essa bênção do Senhor nosso Deus. Vá lá conosco, dê uma passadinha ali, nós já vamos lá e vamos fazer esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo.